right. Bom dia. That's all I got. I'm sorry. É só isso tudo é o que eu sei, desculpa. It is good to be with you guys this morning. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. And I will say that I'm glad Brazil's playing tomorrow at 10 and not today at 10. E eu estou muito feliz que o Brasil vai jogar amanhã às 10 e não hoje de manhã. Otherwise, we would just be sitting in a small circle, you know, and it'd be a little Porque se estivesse jogando hoje, a gente está tudo aqui sentado assistindo o jogo em círculo. Hey, I want to talk to you today Eu quero falar com vocês hoje about seeds. sobre sementes. So let me ask, how many of you would consider yourself a gardener or somebody that likes working with seeds? Quantos de vocês aqui consideram que vocês sabem trabalhar com jardins ou com plantação? Alguns de vocês? Alguém? Few, okay. Well, my wife has recently gotten into this. A minha esposa recentemente começou a fazer esse tipo de trabalho. And so we are growing or attempting to grow cucumbers, I think cilantro, there's a few things in the ground. E a gente está tentando cultivar pepinos e eu não sei como é que fala cilantro. Coentro, é porque eu não gosto mesmo. Yeah. And so I don't know if we'll have success, but we're trying. Eu não sei quanto de sucesso a gente vai ter, mas a gente está tentando. And I'm going to see if I can use this mic and pull this off in just a second. I want to let you know about something I came across probably a week or two ago, maybe a month or two ago. Eu quero falar algo que aconteceu comigo uma semana atrás, por volta de uma semana atrás. And it's something called the Chinese bamboo tree. É algo que a gente chama de o bambu chinês. The Chinese bamboo tree is interesting among trees. O bambu chinês é uma árvore muito diferente e interessante entre as outras árvores. Because when you plant it in the first year, you don't see any growth. Porque quando você planta, no primeiro ano, você não vê crescimento algum. And when you go into the second year, there's still no growth. Quando você olha também no segundo ano, você vê que não houve nenhum crescimento. And again in the third year. E também no terceiro ano. And the fourth year. E no quarto ano. No growth. Não há sinal de crescimento. And what happens in year 5 is that Chinese bamboo tree. Mas o que acontece então no quinto ano é que essa árvore, esse bambu, which up to this point has shown no growth, que até este momento não demonstrou sinal de crescimento algum, can grow up to 80 feet in just 6 weeks. Pode crescer mais de 80 pés em 6 semanas. So you ask yourself, what was happening during those first 4 years? Então você se pergunta, mas o que estava acontecendo nos anos anteriores? Was that seed just useless? Será que aquela semente era totalmente inútil? And the answer is no, it was dying and growing roots. E a resposta é não, aquela semente estava morrendo e estava prestes a crescer e criar raízes. So that when the growth occurred, it happened in a healthy way and it happened quickly. O crescimento a gente sabe que aconteceu quando estava num ambiente saudável e aconteceu bem rápido. My belief about God's promises is that they're a lot like seeds. E o que eu creio sobre as promessas de Deus é que elas se parecem muito com as sementes. In fact, I believe many of us in this room have heard something from the Lord in our past. Eu creio que todos de nós, que cada um de nós aqui recebeu algo do Senhor no passado. That we've not yet seen come to fruit in our present. Que a gente ainda não viu essa semente, crescer e se frutificar em nossas vidas. So what I want to do in the next 25 minutes or so, mas nos próximos 25 minutos mais ou menos, o que eu quero fazer is to look at the life of David, é que a gente olhe junto sobre a vida de Davi. And see how God's seeds of promise played out in David's life. E a gente vai ver então que como as promessas de Deus que são sementes na vida dele vieram a frutificar. Now, if you know the story of King David, se vocês conhecem a história do rei Davi, he's anointed as a young boy. Ele foi ungido ainda quando ele era um jovem. By the prophet Samuel. Pelo profeta Samuel. And shortly after that, e certamente após isso, he finds himself in a battle. Ele se encontra nessa batalha with a giant named Goliath. Contra um gigante que o nome dele era Golias. And most of you know the story, the giant fell. E muitos de vocês conhecem a história e sabem que o gigante caiu. And when that happened, e quando aquilo aconteceu, the people of Israel began to sing a song. As pessoas, o povo de Israel começou a cantar uma canção that went, Saul has slain his thousands, dizendo que o rei Saul matou milhares. And David his tens of thousands. Mas Davi matou milhares de milhares. Now Saul was the king and he didn't really like that refrain too much. Saul was the king, he didn't really like that song too much. O Saul era o rei naquela época, ele não gostou muito dessa reação do povo. Because he saw David now as a threat. Porque ele percebeu Davi então como uma ameaça.
And what happens in the coming years of David's life E o que aconteceu então nesses períodos, os próximos anos da vida de Davi, are, even though he has God's anointing, mesmo já tendo sido ungido por Deus, he does not yet have a throne. ele ainda não tinha a posse do trono. And I believe some of you, E eu creio que muitos de vocês, alguns de vocês, like David, da mesma forma que Davi, are waiting for God's fulfillment of the estão promise. esperando pelo cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. So this morning I want to give you 3 principles Então, nessa manhã eu quero dar para vocês 3 princípios for the time of waiting for fulfillment. para esse período de espera até o cumprimento da promessa. And the first one is this: O primeiro é este: do not go alone. não ande sozinho. There is an African proverb Existe um provérbio africano that says if you want to go fast, que diz assim, que se você quiser ir rápido, go alone. ande sozinho. If you want to go far, Mas se você quer ir distante, longe, go together. caminhem juntos. We see this in the World Cup, right? A gente vê isso na Copa do Mundo, certo? That great players Que os grandes jogadores de nome, like Ronaldo and Messi Ronaldo e Messi, might lose, talvez eles podem perder, but great teams mas os grandes times, as grandes equipes, advance. elas vão avançando. Ai, Brasil. We'll see. Vamos ver. There is an issue in our world today, Tem um problema no nosso mundo, uma questão no nosso mundo hoje. and it's an issue of isolation. É uma questão, um problema sobre isolamento. Loneliness A solidão is now being considered as a health risk. a solidão está sendo agora considerada como um risco para a saúde. Some are even considering it an epidemic. E alguns têm até considerado como uma epidemia. In fact, one expert has written Um dos médicos escreveu that loneliness and social isolation que solidão e isolamento social are related with a reduction in life são relacionadas com a redução do período de vida que a pessoa, expectativa de vida, which is similar to the effect of 15 cigarettes per day. que causa um efeito semelhante ao mesmo de uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia. In other words, when we are isolated from other people, Em outras palavras, quando nós nos isolamos de outras pessoas, our physical body pays a price. o nosso corpo físico paga o preço. But being alone is not just a physical issue. Mas estar sozinho não é simplesmente uma questão física, It's a spiritual issue. é uma questão espiritual. In 1 Peter chapter 5 verse 8, Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, the apostle Peter writes these words. o apóstolo Pedro ele escreve essas palavras. He says, "Your enemy, the devil, Ele disse: o seu inimigo, o diabo, prowls around like a roaring lion, ele caminha ao seu derredor rugindo como um leão, looking for someone to devour." buscando alguém a quem ele possa devorar. And Peter says, "Resist him, Mas Pedro diz: resistam, standing firm in the faith, permaneçam firmes na sua fé, because you know porque vocês sabem that your brothers throughout the world que os seus irmãos e irmãs em todo o mundo are going through the same sufferings." estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento. In other words, what Peter's Em saying outras palavras, o que Pedro está dizendo is the way that you avoid being overcome by the devil's schemes é que a maneira que você tem de impedir ser dominado pelas tentações, os ataques do inimigo, is to be in community with your brothers and sisters. você tem que estar em comunhão com seus irmãos, constante comunhão com seus irmãos e suas irmãs em Cristo. We've probably all seen a scary movie before, right? Muitos de nós aqui já viu filmes de terror, já? And in scary movies, there's always usually young people, E nesses filmes de terror sempre tem um jovem ou jovens, and one of them will make a really dumb decision. e um deles vem e toma uma decisão bem estúpida. They'll just like wander off from the rest of the group Esse jovem simplesmente decide se afastar do grupo when there's a known murderer just outside the house. quando tem um assassino lá do lado de fora da casa. And the moment that person in the movie goes, Aí no momento que acontece no filme, you know what's about to happen. você sabe, quando essa pessoa já se afasta, você sabe o que vai acontecer. Listen, Ouça,
the moment we begin to draw back from the faith community, O momento que você começa a se afastar da comunidade de fé, and we begin to isolate ourselves, nós começamos a nos isolar. our enemy, the devil, O nosso inimigo, o diabo, goes in for the kill. ele vai, então ele faz o ataque. Do not go alone. Não ande sozinho. 1 Samuel chapter 18, I encourage you to turn there with me. Eu queria que você estivesse com a sua Bíblia, abra lá em 1 Samuel, capítulo 18. And beginning at verse 1, we're going to see something in the life of David. E começando no versículo 1, nós vemos na vida de Davi. And Gil, why don't you read the passage for us? Eu vou Chapter ler ela. 18, verses 1 through 5. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 ao 5. E diz assim, 1 Samuel 18, versículos 1 ao 5. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até mesmo a sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenara fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul deu a um posto elevado no exército, e isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. See, David knew if he was going to go far, David sabia que se ele quisesse ir longe, he needed a friend. ele precisava de um amigo. Now, I think that David had a lot of brothers, Eu sei que Deus teve outros irmãos, but he didn't have a friend like Jonathan. mas ele não tinha amigos como Jonatas. Did you know that 3 times in Scripture, Você sabia que 3 vezes nas Escrituras it says that Jonathan loved David as his own soul? diz que Jonatas amou a Davi como a sua própria alma. And this is an unlikely friendship Essa é uma amizade muito improvável, because Jonathan is the son of the king. porque Jonatas era o filho do rei. And in those days, when a new king came to power, E naqueles dias, quando o novo rei se chegava ao poder, they would kill the previous king and all of his children and ele grandchildren. matava o rei anterior e todos os filhos daquele rei. So Jonathan is heir to the throne of Israel, Então a gente sabe que Jonatas, ele é o herdeiro do trono de Israel. but he knows David has the promise of God. Mas ele sabia que Davi tinha as promessas de Deus. In fact, so deep was this friendship Tão profunda era essa amizade entre eles, that years after David became the king, que até mesmo anos depois, quando Davi havia se tornado rei, he sent for one of his friend Jonathan's sons, a man named Mephibosheth, ele doou um dos filhos de Jonatas, que é Mefibosete. who happened to be a cripple. He couldn't walk. Ele tinha problemas nos pés e ele caiu, ele não pôde andar, a Bíblia diz. And Mephibosheth was carried to the palace of King David, E Mefibosete então foi carregado, levado até o palácio para estar ao lado do rei Davi, not to be killed, não para ser morto por Davi, but to be cared for. mas para ser cuidado por ele. Do you have a friend like this? Você tem um amigo que faz isso por você? Que faria isso por você? See, while you're waiting for the fulfillment of God's promises, Enquanto você espera pelo cumprimento das promessas de Deus na sua vida, you need to have a Jonathan in your life. você precisa ter um Jonatas caminhando com você na sua vida. I'll tell you a few of the guys in my life who have been Jonathans to me. Tem alguns homens que foram na minha vida como Jonatas. Have a friend named Jeremy who was my best friend in high school. Eu tenho um amigo, o nome dele é Jerry, foi o meu melhor amigo durante o high school. The day that my mom died, my senior year, O dia que minha mãe faleceu, eu estava terminando o high school. Jeremy was the first friend at my house. O Jeremy foi o primeiro amigo que chegou na minha casa. A few years later, his mom died, E alguns meses depois, a mãe dele, and I got a alguns few anos years, depois, a mãe dele veio a falecer. I got to be in the room with him. E eu estava lá no quarto, na sala com ele. In fact,
Just last week, I flew to Indiana E na semana passada eu voei para Indiana to be with Jeremy in the loss of another one of his family para members. estar lá com Jeremy por causa da perda de mais um membro da sua família. See, even though years have passed and distance has come between us, Mesmo tendo passado vários anos, when your souls are linked, quando as nossas almas se unem uns you com os know that outros, you're not going alone. você sabe que você não está caminhando sozinho. Other friends, Austin, Kipsy, Simon, Tem outros amigos que ele está mencionando? these are men that I could call at 3 o'clock in the morning, São homens, amigos que eu posso ligar para eles 3 horas da manhã. and they would be at my house. E eles vão estar lá na minha casa me ajudando. So don't go alone as you wait for God's promises. Enquanto você espera pela promessa de Deus, não caminhe sozinho. Second principle is this: O segundo princípio é: don't take things into your own hands. não faça justiça com as suas próprias mãos. Now, the passage we're about to look at, A passagem que a gente vai ler agora, David is literally hiding in a cave o rei Davi está literalmente escondido em uma caverna, because Saul, the king, porque o rei Saul is trying to have him killed. está caçando ele, tentando matá-lo. And I'm going to have Gil read again, E eu vou ler lá em 1 Samuel, 1 Samuel chapter 26, 1 Samuel capítulo 26, and verses 6 through 12. versículos 6 ao 12. And I encourage you to follow along as Gil Eu reads. queria que você acompanhasse a leitura comigo na sua Bíblia. 1 Samuel 26, versículos 6 ao 12. Davi perguntou ao retita Aimeleque e Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Absai: eu irei com você. Davi e Absai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Absai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança em Saul até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, entretanto, disse a Absai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Versículo 11, que o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Versículo 12, dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. See, what you need to know about this passage O que você precisa saber sobre essa passagem is that this is actually the second time Saul has tried to kill David. é que essa é a segunda vez que o rei Saul estava tentando matar o Davi. And that David has spared Saul's life. E Davi havia poupado a vida de Saul. To all of David's men, this looks like a great opportunity. Para todos os homens que acompanhavam Davi, esse momento ali parecia uma grande oportunidade. The only thing standing between David and the throne A única coisa que estava entre o rei Davi e a posse do seu trono is the death of Saul. era a morte de Saul. And now Saul's laying at David's feet, E agora ali, Saul estava ali deitado, dormindo. asleep. Estava dormindo aos pés de Davi. And David's men say, David, E os homens de Davi dizendo: Davi, let me kill this guy. deixa eu matar ele agora. Then you will be king. E você será rei. And David answers, E Davi responde assim: the Lord forbid that I should put my hand against the Lord's que o anointed. Senhor não, que me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor. And if I was there, I might have said, but David, you are the Lord's anointed. Se eu tivesse lá, acho que eu falaria para Davi: Davi, você é o ungido do Senhor. Saul is hunting you down like an animal. Saul está caçando você como se fosse um animal. God has rejected him. Deus já o rejeitou. He's chosen you. E ele te escolheu. But David's answer would be, Mas a resposta de Davi foi: God's will a vontade de Deus must be accomplished in God's way. deve ser conquistada pela maneira dele. See, if I have to put my hand to make it work Se eu tiver que usar as minhas mãos, fazer justiça com as minhas mãos para fazer acontecer, against the revealed will and truth of God, against the revealed truth and will of contra a God, verdade revelada de Deus,
That's not God's plan. Se eu tiver que fazer isso, não é o plano de Deus para mim. I'll give you a kind of a silly example from my life. Te dar um exemplo bobo sobre mim, sobre a minha vida. Several years ago, my wife and I were newly married with no kids. Alguns anos atrás, eu e minha esposa eram recém-casados, não tínhamos crianças ainda And no money. e sem dinheiro também. And we were going on a short weekend getaway, vacation. E a gente saiu de férias, um período curto, as férias curtas, And so we pulled up to the ATM, e a gente parou assim em frente ao caixa eletrônico do banco. and I put my card in E eu estava com o meu carro, to take out eu $100. coloquei o meu cartão e queria tirar $100. Now that $100 E esses $100 had to cover all of our gas tinha que cobrir todos os gastos de and gasolina all of our food e toda a nossa comida and anything else we wanted to do that weekend. e qualquer coisa mais que a gente tinha que fazer. So the money starts coming out. Então aí o dinheiro começou a sair. And you know what comes out of the ATM, right? Você sabe o que sai do caixa eletrônico, né? $20 bills, right? Saem notas de 20, Not this time. mas não dessa vez. The first bill comes out and it's a $100 bill. A primeira nota que saiu foi uma nota de $100 And the second is a $100 bill. e a segunda outra de 100. And all 5 bills are $100 E bills. todas as 5 notas que saíram foram de $100. And all of a sudden, E de repente, I thought, man, this could be a really cool vacation. eu pensei, essas férias vão ser muito boas. But I also knew Mas eu também sabia that wasn't my money. que não era o meu dinheiro. I didn't have $500 in my account. Eu não tinha $500 na minha conta. And so my wife and I gave each other the look, E eu e minha esposa, nós olhamos um para o outro and I pulled around e eu dei a volta and deposited the money back in with the teller. e fui fazer o depósito com a pessoa lá que fica trabalhando no banco. Now, if I'm being completely honest, Mas se eu for realmente honesto com vocês, I kind of hoped they would reward my honesty with eu esperava $500. que eles iriam honrar a minha atitude, que eles me dariam o dinheiro. But it didn't happen. Mas não aconteceu. But you know what was more important than a nice vacation? Mas você sabe o que foi mais importante nessas férias? Honoring God with integrity. Honrar a Deus com integridade. See, David was a man of integrity. Davi foi um homem de integridade. And so he knew that even though this could accomplish the purpose, Ele sabia que mesmo se ele matasse, iria cumprir um certo propósito. he would wait on the Lord. Ele And his decidiu timing. esperar no Senhor e no tempo dele. Third principle from David's life is O this. terceiro princípio que a gente aprende sobre a vida de Davi é: Don't lose faith. não perca a sua fé. Did you know that we believe David's anointing Você sabe que mesmo Davi tendo sido ungido, came when he was as young as maybe 10 to 13 years old? a unção veio sobre ele, ele estava com idade entre 10 a 15 anos, quando ele primeiro foi ungido. That when he killed Goliath, he was probably no more than 15. E quando ele matou Golias, ele não tinha mais do que 15 anos. But did you know that the day that David was made king of Israel, Mas você sabe que no dia que o rei Davi, que Davi foi ungido, consagrado rei de Israel, he was a 30-year-old man, ele tinha 30 anos de idade. which means O que significa that David waited between 15 and 20 years que ele esperou entre os seus 15 anos até completar 30 for God's seed para a semente de Deus, to become his tree. para se tornar uma árvore na vida dele. And do you know why I believe God does this? Você sabe por que eu creio que Deus faz isso? Because it's in the waiting Porque é no esperar that God tests us, que Deus vai nos provar. refines us, Ele vai nos refinar. makes us ready Ele vai nos preparar for the purposes he has for us. para os propósitos, os grandes propósitos que Ele tem para a sua vida. Abraham Abraão waited 25 years esperou 25 anos from the promise of a son para a promessa se cumprir que ele to geraria the um filho, birth of a little boy named Isaac. para receber o filho dele da promessa, o filho que se chama Isaac. Joseph José, received a vision as a young child ele recebeu uma visão, sonhos ainda jovem, that did not come to fulfillment mas que não vieram a se cumprir until he had passed through betrayal, até que ele houvesse passado pela tribulação, enslavement, escravidão and prison. e também prisão. The Israelites Os israelitas spent 40 years wandering in a desert, passaram 40 anos vagueando pelo deserto,
before crossing into the promised land. antes de atravessar e possuir a terra. And if you had dropped in at any of those situations, E se você pudesse, né, Or stories. cair em uma dessas, estar presente em uma dessas situações, before they were over, antes delas terem sido findadas, you would think God had failed. você talvez pensaria, Deus falhou comigo, But he hadn't failed. mas ele não havia falhado com nenhum desses. He's just a little more patient than we are. Deus é simplesmente um pouco mais paciente do que nós somos. In fact, it's when things look like they're at their worst Na verdade, é quando as coisas parecem da pior maneira possível. that God is often up to his best work. É quando Deus oferece e realiza um dos seus maiores trabalhos em nossas vidas. Did you know that most of those 15 to 20 years, or many of them, Você sabe que durante esses 15 anos, né, na vida de Davi, muitos desses anos, David was running for his life. Davi, ele estava fugindo para salvar sua vida. And yet in the middle of it, Mas no meio disso tudo, he never lost faith. ele nunca abandonou sua fé. Listen to Psalm 57. I'll read this and you repeat. Psalm 57 verses 1 through 3. Lá no Salmo 57, versículos 1 ao 3. And this is as David is hiding in a cave, he writes these words. Enquanto Davi estava ali escondido na caverna, foi dali que ele escreveu essas palavras. Be merciful to me, O God. Ele diz: tenha misericórdia para comigo, Senhor. Be merciful to me. Tenha misericórdia, For in you my soul takes refuge. pois em ti a minha alma se refugia. In the shadow of your wings I will take Eu me refuge. refugiarei à sombra das tuas asas, Till the storms of destruction pass by. até que o perigo passe. I cry out to God Most High, Eu clamo ao Deus Altíssimo, to God who fulfills his purpose for me. ao Deus que pode cumprir o seu propósito para mim. He will send from heaven, Ele enviará dos céus and he will save me. e ele me salvará. He will put to shame Ele colocará em fuga the one who tramples on me. aqueles que me perseguem. God will send out his steadfast love Deus enviará o seu amor e a sua fidelidade. and his faithfulness. E a sua fidelidade. See, David struggled with the promises of God, Davi mesmo teve problemas, dificuldades em ver as promessas de Deus se cumprirem. but he never lost faith. Mas ele jamais abandonou a sua fé. I can tell you that as a younger man, Eu posso dizer para você, como jovem, God gave me big dreams. Deus me deu grandes sonhos. Dreams of having a wife and a family. Sonhos de ter uma esposa e uma família. Dreams of doing great things for the kingdom of God. Sonhos de fazer grandes coisas para o reino de Deus. But at the age of 26 years old, Mas quando eu estava com 26 anos de idade, I found myself living in my dad's house, eu me vi ali vivendo na casa dos meus pais, working a part-time job, trabalhando no emprego de meio horário. and totally single. E Not that that's a bad thing. Single. e totalmente solteiro. Não And que I- isso seja uma coisa ruim. Yeah, right. Just had to say that. Eu tinha que dizer isso. Nonetheless, Mas, entretanto, there was a stirring in my heart for something God had promised. havia algo assim, agindo, sendo gerado dentro do meu coração de Deus. And now, just 10 years later, Mas hoje, 10 anos depois, I have a beautiful wife eu tenho uma esposa linda. and 3 incredible children. Tenho 3 filhos incríveis. And I feel as though I'm standing on the cusp, standing at E the eu me edge sinto como eu estou assim, de pé na beira of big, incredible things that God is going to de do. grandes coisas In and through incríveis que Deus irá fazer. See, your promise may just be a seed today, Talvez a sua promessa, você olha para ela hoje e vê somente como uma semente. but don't lose faith, Mas não perca a sua fé. because one day Mas um dia, you're going to be looking at a tree. vocês vão olhar essa árvore. And one day that tree is going to produce fruit. E um dia essa árvore vai começar a produzir frutos. And not only you, E não somente você, but other people mas para você, mas para as outras pessoas. will benefit Outras pessoas se from beneficiarão the patient waiting desse momento de espera paciente that you endured que você está perseverando as God was fulfilling his promise. enquanto Deus vem e continua cumprindo as suas promessas. I want to close with the lyrics to a song. Eu quero encerrar aqui, lendo para vocês a letra de uma música. It's a worship band in Australia called Hillsong, É uma banda de adoração da Austrália que se chama Hillsong. and the song is called Seasons. E essa canção, o nome dela se chama Estações. Listen to these words. Olha essas palavras. You can see my promise.
Você pode ver minha promessa, even in the winter. até mesmo no inverno. Because you're the God of greatness, Porque o Senhor, tu és o Deus de Even- grandeza, even in a manger. até mesmo estando em uma manjedoura. For all I know of seasons, Pois tudo que eu sei a respeito de estações is that you take your time. é que o Senhor toma o seu próprio tempo. You could have saved us in a second. O Senhor poderia ter nos salvado em apenas um segundo. Instead, you sent a child. Mas ao invés, o Senhor decidiu enviar um bebê. See, God is patient to deliver. Deus é paciente. And even after thousands of years of human history, E mesmo depois de milhares de anos de existência da humanidade, when the Son of God came, quando o Filho de Deus veio, he came as a seed, ele veio como uma semente, just a baby. apenas um bebê. And 33 more years E mais 33 anos após, of difficulty, de dificuldades, of sorrow, de tristezas, of suffering, de sofrimento, until he stood on a cross até que ele esteve ali, ficou ali cravado naquela cruz. and said, "It E ali ele disse: is finished." está consumado. See, if we learn nothing else from the cross, Se não aprendemos mais nada sobre a cruz, we learn that God fulfills his word, nós aprendemos uma coisa, que Deus cumpre a That his palavra dele. promises are good, Que as promessas do Senhor são boas. and that the seeds will be worth the wait E que as sementes vai valer esperar pelo crescimento dessas sementes. for what they produce. E pelo que elas irão produzir. I don't know what you're waiting for today, Eu não sei o que cada um de vocês está esperando hoje, but I offer these 3 simple principles mas esses 3 princípios eu ofereço para vocês. from the life of David, Da vida de Davi, attested to in Scripture, que são confirmados pela Escritura. and experienced in my own life. E também experimentados, vivenciados na minha própria vida. Don't go alone. Não ande sozinho. Don't take things into your own hands. Não faça justiça com suas próprias mãos. And don't lose faith. E não perca a As sua you fé wait. enquanto você espera pela Would promessa. you pray with me? Vamos orar juntos? Father in heaven, Pai Celestial, we are so grateful to you nós somos muito gratos ao Senhor, because you are so patient with us. porque o Senhor é muito paciente conosco. And God, we believe E Deus, nós cremos that when we see the fulfillment of your truths and your que promises, quando virmos o cumprimento das suas verdades, das suas promessas, we will know with certainty nós saberemos com certeza that it has been worth the wait. que valeu a pena ter esperado. And we ask, E nós te pedimos, would you give us endurance? nos dê perseverança, Would you give us perseverance and nos dê faithfulness perseverança e que possamos permanecer fiéis a Ti. that we would continue working Que o Senhor continua trabalhando, even while we're waiting? mesmo quando estamos esperando. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Amém.